Olá, pessoal! Hoje a nossa convidada é a Duda, uma pilota de kart super dedicada e apaixonada pelo desafio das pistas. Ela treina forte, tem técnica afiada e já mostrou muita garra nas competições. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Mito. Estou aqui com ela, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi! E estou com ela, seja bem-vinda, Duda Branco. Oi, pessoal, tudo bem? Duda, queria que você se apresentasse um pouquinho pro pessoal te conhecer melhor e tudo mais. Bom, eu sou piloto de kart, eu corro de kart rental. Na verdade comecei esse ano. Também sou piloto de virtual, né? Corro muito com simulador, todo esse tipo de coisa. Gravo vídeo sobre isso, inclusive, dando dicas. E, enfim, é isso. Legal. E conta pra gente como é que começou a sua paixão pelo automobilismo. Como é que começou isso pra você? Na verdade, foi com o meu pai, assim como muitas pessoas, né? Meu pai, desde pequena, a gente tinha um videogame e a gente sempre gostava muito de jogar junto. A gente jogava Need for Speed, a gente jogava tudo quanto é tipo de jogos. Então, um dia, nos meus 10 anos, ele me levou pra andar de kart, pela primeira vez. E ali eu descobri o que eu queria fazer. Eu queria andar de kart. Vivia pedindo pra ele me levar de novo. Só que kart é um esporte muito caro, né? Então, Sim. eu acabei tendo que desistir disso por um tempo. E até alguns anos atrás, quando eu fiz uns 19, mais ou menos, eu fui sentar pra assistir. Como vocês sabem, às vezes acaba passando Pica-Pau de manhã, domingo de manhã. Sentei pra assistir Pica-Pau, não tava passando ainda. Aí eu pensei, vou assistir alguma outra coisa. Então eu achei a Fórmula 1. Foi quando eu comecei a assistir mesmo, sentei, comecei a assistir, gostei. E aí eu comecei a querer aprender tudo que eu podia sobre a Fórmula 1, sobre corrida em si. E voltei com essa paixão pelo automobilismo. Legal, isso é uma questão bem bacana, né? Eu já andei de kart também três vezes eu andei de kart na minha vida, uma experiência muito legal. Realmente, como você falou, não é um esporte barato, principalmente para ter um kart, né? É um custo bem elevado, principalmente para comprar e tudo mais. Mas é uma experiência muito legal. Eu já tive a experiência de andar de kart na chuva, a primeira vez que eu fui andar choveu, aí tive que marcar o kart, mas eu tive a oportunidade de andar um pouquinho na chuva. Tem aquele momento Ayrton Senna, né, que fala, né, andar na chuva. Mas agora, você quer dar um esporte que eu ganho de todo mundo, é no Mario Kart. Aí você tá falando, esse eu ganho, esse eu sou bom, esse veio aqui, todo mundo aqui, eu dei um pau em todo mundo, né, amor? A Thalita viu, no Mario Kart eu manjo bastante, mas vamos lá. Quer fazer uma pergunta, amor? Bom, primeiro eu gostaria de dizer pra Duda, né, meus parabéns. Temos aí uma mulher, uma representante feminina nesse mundo automobilístico. E a pergunta que eu tenho pra fazer é: o que você sente? Tipo assim, qual é a sensação quando você tá pilotando? Foco. Principalmente foco. Que eu entro ali, tipo, no começo, assim, primeira volta de qualificação, esse tipo de coisa, você senta ali no kart e tá todos os pensamentos ali, tudo vindo ao mesmo tempo. Mas no momento que começa a corrida mesmo, eu tento focar o máximo possível no que eu tenho que fazer. Tipo, eu tenho que virar aqui, eu tenho que frear exatamente nesse ponto pra poder extrair o máximo da corrida. É sempre um negócio que eu achei muito divertido, né? Eu sempre fui essas pessoas que gostam muito de adrenalina, fazer esse tipo de coisa radical. Então, no automobilismo ali eu consigo meio que extrair um pouco disso, ao mesmo tempo que eu consigo focar muito no que eu tô fazendo. E me diga uma coisa, você comentou ali da questão da Fórmula 1, e tem alguma outra categoria que você acompanha além da Fórmula 1, Stock Car, alguma outra categoria também? Depende do dia, na verdade, mas a Indy também, eu gosto muito de assistir a Indy, eu acho muito divertido. Às vezes eu gosto de assistir algumas corridas de GT, por exemplo, não sei se vocês assistiram o Verstappen correndo alguns fins de semana atrás. Assisti um pedaço, porque o problema é que acho que foi sábado de manhã, eu estava no trabalho, aí assisti um pedaço, assim, mas eu sempre fico antenado. É, O que eu gosto de assistir bastante, que eu assisti a série, a Drive to Survive, provavelmente você já deve ter assistido, mas elas lançaram o feminino da Fórmula 1. O feminino da Fórmula 1, sempre que tem oportunidade, eu assisto o F1 Academy, né? Que tem a Rafa,
tem a Rafa Santos, tem a Aurélia, que tá mandando bem, né? Mas nós tivemos ano passado a gigante Abby Pulling, né? Que foi Ela dominou a temporada, ela né? dominou a temporada, ela foi incrível. Ela tá correndo em outra categoria agora, me fugiu o nome, mas ela GB3. GB3, isso. E ela tá mandando muito bem. Ela foi uma piloto, assim, que, assim, ela também veio de baixo e tal, e ela superou bastante. Se vê na série, assim, que ela realmente tinha uma paixão e, como você falou, foco, você via que ela era extremamente focada e ela queria realmente o título, né, de campeã, né? E a gente sabe que as mulheres, elas estão crescendo agora no automobilismo, mas não era assim muito tempo, né? Então a própria Fórmula 1 começou a criar categorias femininas, também com a intenção de integrar também as mulheres, quem sabe numa Fórmula 3, uma Fórmula 2, uma Fórmula 1, né? Mas começou com uma categoria agora para elas, e eu achei legal essa proposta de começar dessa forma, né, para trazer as mulheres para esse mundo do automobilismo. E ela foi uma piloto muito legal, então sempre que eu tenho, eu acompanho, assim, a Fórmula 2, Fórmula 3, não acompanho tanto a Stock Car, assim, essas outras categorias, apesar de sempre que se tiver a oportunidade de assistir, eu assisto qualquer coisa relacionada ao automobilismo, eu já assisti MotoGP, campeonato de arrancadão, já assisti no YouTube, então eu gosto, assim, do automobilismo, né. E eu sou fã do Verstappen, né, não é à toa, eu estou aqui com a minha jaqueta da Red Bull, todo mundo sabe, eu gosto da Red Bull, a Thalita é fã do Japa, né, o Japa que tá acabando com a minha equipe, mas tudo bem, né, esse Japa que não vai ficar ano que vem na equipe, mas eu quero saber qual que é a sua equipe de Fórmula 1. A equipe é a Ferrari, né? Você é ferrarista? Você é Eu sou. sofredor, hein? Todo dia. Quando eu comecei a torcer pra Sauber também é a mesma coisa. Eu já sabia que não ia ser fácil. Mas agora com o Gabriel lá também, né? Com um brasileiro no grid. hum, Até que ele tá indo muito bem, muito melhor do que eu esperava, considerando o carro. É, cê- Vocês falaram da Red Bull. Vocês são de Curitiba, né? Isso, eu sou de São José, na verdade, que é do ladinho de Curitiba. É uma cidade, que aqui é uma megalópole, né, como posso dizer, então São José é colado do lado de Curitiba, sendo que o aeroporto é em São José e as duas cidades são coladas praticamente juntas. Ah, sim, eu sei como é. Eu sou de Guarulhos aqui, então do lado de São Exato, mesma exatamente. É coisa. tipo isso, é como se fosse Guarulhos. É São José. São José é Curitiba. Vocês viram aqueles eventos da Red Bull que teve aí algum tempo atrás? Sim, eu fui e a Thalita também. A gente foi. A época eu não conhecia a Thalita ainda. A gente se conheceu faz pouco tempo. A gente se conheceu acho que em abril, né? Acho que foi acho que foi por meados de abril. O evento, acho que da Red Bull, se não me falha a memória, não sei se foi fevereiro ou março. Mas foi muito legal. Ele trouxe assim, pra você ter uma ideia, ele deu mais gente no festival da Red Bull do que o Carnaval de Curitiba. Nossa. O Carnaval de Curitiba não é assim tão popular quanto dos outros estados, né? Deixando isso claro, não é igual ao Rio de Janeiro e tal. Mas mas assim, lotou, o evento foi gratuito e assim, choveu de gente, não tinha mais lugar. Foi uma loucura, assim, mas foi muito legal o evento, assim. O Red Bull Showrunner que veio pra cá. Foi bem legal. Detalhe, nesse dia específico choveu, e mesmo com a chuva, ficou ali um monte de gente, o pessoal não arredou o pé. E nessa época em específico, eu não sabia nada de Fórmula 1, mas mesmo assim eu quis ir. No máximo ali eu sabia que era Tsunoda, mas fora isso, Os K-popers, os idols, como ela gosta de chamar, né? E aí a gente acabou tendo essa troca de informações que foi bem legal. Mas queria saber de você. Você tem, o kart, são várias categorias dentro do kart ou o kart é um só? Existe várias categorias, tipo, modelo tipo de cilindrada, motor, como é que funciona? Então, é que eu corro no kart rental, que é o mais básico. Aham. Então, quando a gente fala de categoria no kart rental, é normalmente separado pela sua experiência. Se você for, por exemplo, que nem eu. Como é o meu primeiro ano, eu tô correndo na Novatas, que é feito pra quem nunca correu mesmo. Mas aí vai, light, graduadas, master, que aí é realmente quem corre há bastante tempo, que é muito boa. Inclusive a minha coach, ela ganhou esses dias o brasileiro rental de kart aqui no Granja Viana, né. Uhum. Hum, mas aí quando a gente fala, tipo, de kart profissional, aí muitas categorias diferentes.
muda o motor, muda muita coisa, especialmente se for shifter, se a gente estiver falando de shifter. Mas, assim, eu acho que kart é um esporte que você tem que começar quando você ainda é criança. Porque você chega assim, mais velho, você vai competir com o pessoal que tá correndo há muito, muito mais tempo que você. Então fica muito mais difícil. Isso é uma questão que eu queria perguntar. Você começou com quantos anos no kart? Você, agora, profissionalmente, você começou depois. Você disse que deu uma parada e você Eu comecei com retomou 20 depois. anos. Comecei Com com 20 20 anos. anos. É. E pra você, como é que tá sendo competir com essa, tipo, digamos assim, com o pessoal que pilota desde criança e tal? Eles, pra você tem uma certa dificuldade ou você já tá conseguindo acompanhar o pessoal ali? Então, na minha categoria, até tem pessoas que começaram a correr agora, mas também tem gente que já corre há um pouco mais de tempo, né, alguns anos até. Mas, não sei, eu tô achando até que fácil. Eu achava que ia ser bem mais complicado, que eu ia levar mais tempo pra poder pegar a mão disso. Mas, por enquanto, até hoje, é que eles não atualizaram ainda o campeonato, até enquanto a gente fala aqui, eu tô liderando o campeonato. Oh, legal. Que legal. Olha só, temos a líder do campeonato aqui, né? E pode acompanhar pelo YouTube, te perguntando? Sim, Campeonato? sim. Manda o link pra gente acompanhar lá, que eu tenho vontade de assistir. Pra dar uma força lá, um apoio. Escrever nos comentários lá. Vai, Duda Branco. Não, legal, legal. Eu mando depois. Na verdade, a gente ia ter corrida esse fim de semana, só que acabou dando um problema, a gente teve que cancelar a corrida. Então agora só mês que vem. Legal. Inclusive vai ser no dia da Fórmula 1, então provavelmente muita gente nem vai participar, não vai ter muita gente também assistindo, então é uma pena, né, mas Eu vou estar em Interlagos, infelizmente eu vou pela primeira vez assistir esse ano em Interlagos, eu consegui ingresso, graças ao senhor Ivo, né, meu grande amigo, conseguiu os ingressos e a gente vai pela primeira vez, assistir uma corrida de Fórmula 1. Você já assistiu uma corrida de Fórmula 1, Duda? já fui no ano passado, fui esse ano também, inclusive, fui assistir a corrida de Silverstone, lá na Inglaterra. Foi bem legal, das 2 vezes que eu fui estava chovendo. Nossa. Cheguei naquele sábado, ano passado, no dia da qualificação, começou a chover muito, que eles inclusive até cancelaram lá a corrida. E, nossa, eu lembro que eu estava num setor aberto, né, da Heineken, e lá é só grama. E eu fui junto com um amigo meu, a gente ficou assistindo, só que aí começou a chuva e aquele frio e a gente com uma capa de chuva, né, porque não pode levar guarda-chuva pra Interlagos, e começou a juntar muita lama. Inclusive o pessoal até ficou brincando lá de sair escorregando, assim, na lama, se jogava, assim, descia morro abaixo. Era até divertido de assistir, já que não estava tendo qualificação nem nada do tipo. Mas vocês vão gostar, é bem legal lá. Eu vou com o meu caro amigo Ivo, a gente vai pela primeira vez e vai ser uma experiência que eu tô extremamente empolgado, né? Porque vai ser o primeiro rolê de ir pra São Paulo, assim, que a gente do Paraná aqui vai, né, de avião até lá e tal, né? Então, eu tô bem empolgado com esse rolê. E vai ser a primeira vez que eu vou assistir uma corrida pessoalmente, porque eu fui assistir até agora futebol, que é bem diferente, né? E vai ser a primeira vez que eu vou sentir aquela energia, ver aquela galera. Eu tive a oportunidade de ver o Red Bull Showrunner, eu vi um carro de Fórmula 1 passar bem rápido, mas foi um aquecimento, né? Assim dizendo, pra Uhum. grande corrida. Então, eu tô extremamente empolgado. E eu queria saber de você, esses troféus aí são de campeonatos que você ganhou? Que estão aí atrás? Todos esses aí eu ganhei esse ano. Olha só que legal, aí tem quantos troféus? 6 troféus aí? É, Caraca, que legal! E todos eles são uma etapa diferente. isso. Que legal, que Na bacana. verdade até coloquei na ordem daqui pra cá, do primeiro até o último campeonato que eu corri. No caso, eu fiquei no pódio, eu acho que quase todas as corridas. Teve uma corrida que eu acabei não participando e uma ou outra que eu acabei realmente não chegando no pódio, mas de resto é tudo das corridas. Nossa, que legal, isso é muito bacana, né, os troféus e tudo mais. Thalita, quer Uhum. fazer alguma pergunta? Eu gostaria de saber, pra você, como, né, você é uma mulher piloto, então, assim, existe alguma dificuldade? Você já sofreu algum preconceito nesse meio?
Não, o pessoal é bem aberto. Alguns dias atrás, inclusive, eu acabei chegando pra uma corrida, né? E encontrei com um seguidor. Foi até, tipo, uma interação bacana. O pessoal sempre tá falando, nossa, eu sou muito seu fã, você me inspira, esse tipo de coisa. É realmente algo muito legal. Infelizmente, eu não encontrei com esse tipo de coisa ainda. Você vai vir também pra Interlagos? A Thalita. A Thalita não, Gente, esse ano não. Ah, porque quando eu comprei, como ele abre em novembro de 2024, faz um ano já, quando eu comprei eu nem conhecia a Thalita ainda, né? O nosso namoro é bem recente ainda, então faz o quê? Acho que 3, 4 meses que a gente tá definitivamente namorando, então 4, 5? Caraca, 5 meses só. Não, daqui a pouco já vai fazer 5. Não, então 4 meses, tá certo, 4 meses. Então é muito recente, então assim, eu falei pra ela que ano que vem eu com certeza a gente quer marcar de junto, que provavelmente já vai abrir esse ano, pra ir em novembro de 2026, ter inclusive, ano que vem, acho que se não me falha a memória, não vai ter sprint, é vai ser sprint, é. esse ano vai ter, ano que vem é treino 1, 2 e 3 e aí classificação corrida, né. E no kart tem corrida sprint também? No caso, tipo, treino, classificação, todas as etapas, assim? Ou é só a classificação e a corrida? Normalmente só a classificação e a corrida, porque, assim, como eu disse, eu corro no kart rental, né. Então, nessa situação é só a classificação e a corrida. Se você for participar de outros campeonatos, assim, maiores, tipo brasileiro de kart, normalmente sempre tem um aquecimento, e aí são várias corridas que você corre, até, tipo, chegar no resultado final, e que é aí onde eles fecham tudo mesmo e te dão um campeonato, né. E tem volta de apresentação? Tipo, aquela volta de aquecimento de pneus ou não? Não tem a Fórmula 1, é só, tipo, direto, vamos, vai, coloca todo mundo ali, vai. É direto, alinha todo mundo e Direto. vai. Linha todo mundo e vai, legal. Mas normalmente sempre aquele caos lá na primeira volta, mas E qual simulador que você joga? Você falou que começou do simulador, qual que você gosta? eu gostava muito de Assetto Corsa quando eu comecei. Aí agora eu mudei, tô no iRacing, né, mais competitivo, também muito mais caro, nossa, eu não essa é a parte que eu não gosto do iRacing. Mas, sei lá, eu sinto que é mais realista, especialmente a questão da chuva, que eu corri na chuva também só uma vez, acabei achando muito, muito estranho, acabei rodando também várias vezes. Eh Mas no iRacing essa questão da chuva, principalmente, eu achei muito, muito realista. O pessoal também sempre fala que é, tipo, um dos melhores jogos pra evoluir se você é piloto. Então é um dos jogos que eu mais gosto, assim, que eu tô sempre jogando. Legal. E eu vi alguns vídeos seus, né? Você falou de alguns dos simuladores, até de celular ali. Um dos que eu gosto bastante, que é o Senhor Monoposto, né? É legal. Eu gostava porque ele tem muito mod, né? Então você pode fazer com que ele tenha os carros da Fórmula 1, né? Você pode colocar os adesivos ali e tal. Você pode, tipo, personalizar o carro do jeitinho que você quer. Eu até tava numa época de fazer um carro do Gimito e tal, com a logo. Só que é um pouquinho complicado, né? Você tem que fazer toda uma parte com os adesivos ali pra criar o carrinho virtual. Ainda tô tentando pensar nesse projeto e tal, né? Tava conversando até com o Leonardo, que narra um pouco ali a Fórmula 1, que eu tava com essas ideias de narração, de fazer uma liga entre amigos e tudo mais. Mas eu gosto do monoposto, assim, né? Eu achei assim, ele é mais arcadezão, mas aquele outro que você comentou, que é o mais realista, que eu acho que é como é que é o nome? Apex Racing, acho que é alguma coisa assim. Apex. É. Apex Racing. Esse eu achei realmente muito difícil. Esse eu instalei os dois, eu fiquei mais do lado talvez do arcade, vamos assim dizendo, né? Uhum. Mas eu curti o monoposto, assim, eu gosto de jogar com ele, mas eu sou ruim, eu falo a verdade, nesse jogo de Fórmula 1 eu sou péssimo pra jogar. Ah, assim, de jogo de celular, eu testei aqueles lá mesmo, né, mas pra celular eu gosto sempre também de ir para o arcade. Não sei se você já jogou o Asphalt? Asphalt, Já, já, é. já, já, legal. Nossa, tinha uma época que eu era absolutamente viciada em Asphalt, eu jogava todo dia, toda hora, eu estava sempre lá tentando comprar carro, tentando vencer corrida. Mas, não sei, eu não me identifiquei muito com o monoposto. É, Hum, que talvez quando você for pra lá,
talvez aquela como você já pilota um kart e tal, você quis talvez ir por um lado um pouco mais real ali e tal. O Monoposto realmente, ele é bem arcadezão, assim. O jogo da Fórmula 1 em si também, a gente tava, eu e a Thalita tava jogando esse tempo atrás, eu também vi que é bem arcadezão e tal e tudo mais. Aí o pessoal, eu tenho o Project Cars, o primeiro. Esse eu achei realmente difícil de jogar. A gente tava testando aqui, eu falei, nossa, dar as voltas aqui e tal. Ele até tem um kart lá, eu coloquei pra correr em espada e kart, achei épico aquela corrida e tudo mais. Ele tem umas pistas. Ele não tem todos os carros da Fórmula 1, mas ele tem várias categorias ali que eu achei super legal. E, bom, você é do console ou você é do PC? Eu sou meio que dos dois, né? Eu tenho um console aqui, mas tenho um PC também, então eu tô sempre jogando aqui nos dois. Se bem que jogo de carro eu sempre tento evitar jogar no console, mas porque é Uhum. muito diferente. Então, quando eu vou jogar no console, eu gosto de jogar outros tipos de jogos mesmo. Que outros tipos de jogos? Vamos lá. Nossa, um dos meus preferidos, Uncharted. Ixi, então você é do PlayStation, então. Sou do Então você é, PlayStation. então você é sonista, eu sou do Xbox. Ah, Sou que tá metendo 120 pila, esse é a gente que paga esses negócios aí, né? Mas legal, você é do PlayStation, então. nossa, desde criança. Eu até tive um Xbox, um 360 na época. Nossa, eu Lendário. jogava bastante, até o meu pai vender o Xbox, né, e comprar um PS3. E aí, nossa, até hoje eu tenho aqui o PS3, eu jogo bastante ainda nele. Mas o PlayStation foi o que eu cresci, foi o que eu joguei Sim, bastante, sim. até hoje, inclusive, é o meu preferido. Com certeza. O PlayStation ele marcou gerações, ele tem os melhores jogos, né? Eu fui mais pelo custo-benefício do Xbox, não é tão custo-benefício agora, né? Enfiaram a faca na gente, né? Mas enfim. Mas eu gosto muito do Forza Horizon, né? Que é um marco do Xbox, que é um jogo de corrida incrível, que é arcade, né? Então ele marcou muito esse jogo. Ele tem o Forza, inclusive vai lançar um novo e tudo mais. Então, acho que a gente pode seguir falando um pouquinho de Fórmula 1. Antes de mais nada, só antes de seguir, eu queria te perguntar sobre as suas redes sociais. Você tem criado bastante conteúdo para Instagram, YouTube, e você tem assim, digamos, o que tá por vir ainda nos seus conteúdos? Você vai trazer muitas dicas de como pilotar kart? Você vai trazer mais voltado, por exemplo, para o mundo dos simuladores? Como é que você pensa nessa questão dos conteúdos? Você pode dar um spoiler pra gente? Eu tô pensando em voltar a fazer live, eu tentei fazer live no início do ano, mas meu computador ele não é muito bom, então acabei meio que desistindo dessa ideia. Agora eu tô pensando em comprar um outro computador, né, voltar a fazer live, voltar a jogar mais. Eu gostava de fazer uns for fun com o pessoal, né, eu sempre gostava ali de estar com a galera jogando. Então, acho que vou começar a criar mais vídeos, assim, mesmo sobre simulador e não focar tanto, assim, no kart. Até porque eu não vou muito andar de kart, então focar no simulador talvez seja a melhor ideia. Eu vejo assim que a galera do simulador realmente, o pessoal pratica bastante, a gente teve a Larissa que a gente entrevistou também, nossa, ela corre todos os dias fazendo live e tudo mais. A Lambert, A Lambert, Larissa Lambert, ela esteve aqui né? com a gente faz pouco tempo. Inclusive foi no episódio do Mario Kart até, que a gente colocou. Falei pra ela, você quer? Então vamos jogar Mario Kart aqui. E ela, eu ganhei de todo mundo lá. Mas enfim, claro que são dois jogos bem diferentes. No Uhum. Mario Kart você pega uma caixa, você joga uma tartaruga. No Kart não tem isso, né? Então você simplesmente bate no amiguinho lá quando você tá com raiva. Mas enfim, você é penalizado, né? Se você ficar fazendo isso. Ah, depende Então do kart, às vezes você pode achar, assim, um pneu, assim, no meio da pista, joga, assim, e de não projetar. Take that, amigo. See you later. Então a gente teve uma geração de jogos de corrida muito legais, né? Também tivemos aí Gran Turismo, que a gente não pode esquecer, que é um marco também, o do Play 1 lá, pô, sensacional, aqueles jogos de corrida. Os próprios jogos da Fórmula 1 também que foram evoluindo ao longo dos tempos. Mas então tá, eu queria conversar um pouquinho sobre Fórmula 1, né? Você falou que você é ferrarista. Então eu acho que eu não sei como que eu estava quando a gente viu aquela, digamos, cerimônia pró-Hamilton que fizeram da Fórmula 1 lá pra apresentar os carros, que tava todo mundo falando do Hamilton, eu falei: "Caraca, mano, o cara
vai chegar apavorando na Ferrari. E não foi isso que aconteceu. A gente viu o Sainz, a gente viu o Radiara, viu o Hülkenberg no pódio, a gente não viu ainda o Hamilton, o Leclerc já foi algumas vezes, acho que 2 vezes, acho que o Leclerc já foi, né? eu não lembro agora. Mas o senhor Hamilton ainda não chegou. Realmente a gente prevê que tem alguma dificuldade, claro que não é o mesmo Hamilton, pelo menos eu vejo que não é aquele cara da Mercedes que é implacável, mas eu queria saber, não sei se você tava com essa expectativa em cima do Hamilton, como é que você tá avaliando esse período dele agora e tudo mais na Ferrari? Assim, quando a notícia saiu, eu já não estava esperando muito. Não por causa do Hamilton, mas por causa da Ferrari mesmo. Porque a gente já viu o que aconteceu com o Vettel, com o Raikkonen, com vários outros pilotos assim que são campeões mundiais e que no final a Ferrari não deu em nada, né, na Ferrari. Porque é como dizem, né, tipo, o Red Bull acaba com o início das carreiras dos pilotos, mas a Ferrari acaba com o fim das carreiras dos pilotos. Então, é isso que eu vejo, tipo, quando falaram que o Hamilton ia pra Ferrari, que ali seria o fim da carreira dele, que não era uma boa ideia, então eu já não estava esperando muito. Apesar de que no início do ano, eu não sei se vocês acompanharam os treinos, logo da pré-temporada, enfim, Sim, sim. que é que a Ferrari estava andando até mais do que eu esperava. Eu realmente achei que a Ferrari ia dominar essa temporada e, enfim, não foi o que eles estavam entregando, né. Você até comentou da pré-temporada, eu tinha uma até eu comentei isso com a Thalita, eu tinha uma expectativa que quando anunciaram que o Liam Lawson, ele ia ser o companheiro do Max, eu estava com uma expectativa que ele ia ser sim, pelo menos superior ao que o Pérez foi naquele ano passado, né. E a gente viu não, ele foi extremamente péssimo o carro da Red Bull, né, sendo que não durou muito, agora o Tsunoda veio, né. A gente vê que a Red Bull também tem um problema ali, que agora parece que tá se alinhando, melhorando o carro, mas a Red Bull enfrentou uma turbulência muito grande, que é um carro muito difícil de guiar, aquele carro da Red Bull, e a gente vê que o problema talvez não era nem o Pérez, mas o carro realmente ele não estava muito legal, e o Verstappen realmente ele estava tirando leite de pedra, ele estava conseguindo se sobressair ainda, mas a gente viu que o carro não esse ano não foi tão competitivo, agora no final eles deram uma melhorada, depois que o Horner saiu e tudo mais, que a Red Bull realmente ela pisou na bola no passado, veio cometendo uma questão de vários erros aí, mas voltando a falar da Ferrari realmente, eu, assim, percebo que tem muitas questões que a Ferrari tem que corrigir internamente parece, né, porque tem uma certa dificuldade, a gente vê ali, a gente brinca no questão de pit stop, questão de estratégia, a gente vê que os pilotos parecem ali em Miami, deu pra ver claramente que eles não estavam em sintonia nenhuma ali, estavam se xingando nos rádios ali, então, realmente uma situação que realmente precisa alinhar um pouco, ver talvez, né, o que que tá acontecendo de fato com a Ferrari, né. Ih, rapaz. Então eu tô torcendo muito para o Verstappen nesse final de temporada. Assim, eu gosto muito do Piastri, eu acho que é um piloto muito bom, mas eu tô sentindo que a McLaren em si tá favorecendo muito o Norris. Ao invés de deixar os pilotos brigarem mesmo, enfim. Então eu tô torcendo pro Verstappen exatamente por causa disso, porque eu acho que seria muito engraçado a McLaren perder esse título só por causa de besteira. Não sei como é que vocês estão se sentindo nesse final de temporada, né. Olha, eu acho que se ele ganhar, que realmente a chance ainda é um pouco pequena, eu acho que o Verstappen, cara, ele pode, simplesmente, cara, ele já conseguiu tudo que ele queria, já o cara se foi pra uma outra categoria, eu acho que isso mostrou a humildade que ele teve de começar do zero em outra categoria, de querer ainda ser um piloto e tudo mais, ele falou: "Não, eu vou começar sendo principiante e tal", foi lá pra tirar a carteira, lá atrás, cara, ele se mostra sendo um cara, assim, que ele tá pronto pra novos desafios. Se ele fizer, esse título, acho que vai ser mais empolgante até que foi 2021, porque realmente a questão de pontos ali vai ter que ser ali e talvez a McLaren vai ter que retroceder um pouco, né. Porque a gente sabe também que eles deram uma vacilada nessas últimas corridas, mas e como você falou, eles iriam perder por sistema besteira e o Verstappen iria ter que chegar ali junto, né. E o carro agora da Red Bull, pelo que eu estou vendo,
não tá sofrendo tanto, né, com aquelas oscilações que tinham e que ele não conseguia guiar, que ele reclamava que não conseguia virar direito e tudo mais. Então, vamos ver o que que vai dar, né. Tá aberto esse título, né, a gente sabe que tá ali. Eu acho que do Norris, com certeza, ele fica em segundo lugar. Do Piastri, eu não sei. Eu acho que é um sonho, mas não tá tão difícil hoje em dia. Queria saber de você, Thalita, o que que você acha? Bom, é claro, eu prefiro que o Max leve esse título, né. Mas assim, entre o Lando e o Piastri, eu acho que eu preferia que fosse o Piastri, eu gosto mais dele. E eu concordo plenamente com o que você disse, Duda. Enquanto tiver essa, digamos que essa pequena rixa entre os pilotos, eu acho que não vai dar muito certo. Mas a minha opinião é essa. Pra mim o Verstappen, por mais mínimas que sejam as chances, mas ele pode sim. Então todo mundo aqui é time Verstappen? Sim, sim. Tinha o pessoal da McLaren aqui, ó, eu até cheguei a convidar, mas eles ainda estão embriagados pelo título, não puderam participar. Mas realmente, a McLaren a gente sabe que, né, tem um carinho muito grande pela questão do Senna e tudo mais, é uma equipe que muitos brasileiros simpatizam, né, e tem uma história com um grande piloto nosso, não tem como a gente negar, né, que a McLaren ela tem uma história muito legal também no automobilismo. Mas realmente, eu torço pra Red Bull, não é por conta do Max, mas assim, a Red Bull ela teve, porque tem vários outros esportes que ela também entra, até na própria MotoGP. O automobilismo ela tem vários, né, ela tem clubes de futebol na Alemanha, no Brasil, Bragantino. Então eu curto o estilo que a Red Bull tá tentando trazer. Ela, além de ela querer ser um energético, ela quer ser um estilo de vida, né? Que esse era o propósito deles. E eu achei legal isso, a Red Bull querer ser assim. Claro que eles entraram na Fórmula 1, compraram uma equipe lá em 2005, acho que era a Jaguar, se não me falha a memória. E eles vieram crescendo durante o esporte, também aprendendo, né? Mas eles são um energético, né? A gente não pode, eles não são uma fabricante de carro, né? Então é interessante isso, a gente parar pra pensar, né? Que eles já no ano 2023 eles dominaram, né? Durante muito tempo e vieram aí de motor Honda, né? Tinha um motor Renault, vieram de motor Honda, foram trocando e tudo mais. E, bom, eu queria saber de você, aquele ali traz o seu capacete? Ah, é, o que eu uso para o kart, esse. Legal, legal. Qual que é o significado? Tem algum significado? Tipo, é só um capacete, tipo, por ser laranja ali com alguma coisa ou não? Na verdade deixa eu pegar aqui, só um segundo. Tranquilo. Enfim, eu tô pensando em refazer, porque esse aqui foi um design que acabaram fazendo, mas Nossa, foi meio que na correria. olha, tem uma GoPro ali, ó lá, pra fazer os vídeos, olha que legal. Eu sempre gravo, edito, posto lá os vídeos do kart também no meu YouTube. Mas, assim, a única coisa que realmente tem um significado pra mim nesse capacete é esse aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Sigparius Magna, que é isso? Sigparius Magna, desculpe. Sic Parvis Magna. Não sei se vocês já jogaram Uncharted, ou se Não, vocês já viram algum gameplay. já vi gameplay, mas não joguei, não cheguei a jogar. No terceiro jogo é mais focado sobre um colar do protagonista, né, o Nathan Drake. E, enfim, é um dos meus jogos preferidos, era o jogo preferido do meu pai. Então, como uma homenagem ao meu pai, eu coloquei o Six Parus Magna aqui no meu capacete. Legal, legal. Ah, bonito esse capacete, ele é rosa ou ele é vermelho? Era pra ser vermelho, mas acabou ficando meio rosa, enfim. Mas bonito, nossa, capacete é lindo esse daí, muito bonito, parabéns. Aí tem o autógrafo ali do lado, né, que eu tô vendo. É, eu coloquei o meu nome. Ah, legal, ah, que massa, legal, bacana. Parabéns aí. Quem fez o design tá de parabéns aí, ficou muito bonito. Olha, o número que dá sorte pra mim é o número 4. Mas é um número meio estranho, se você é que me entende. É um número ó, o número 4 lá, é aquela piadinha marota, né? Então, mas assim, um número que dá. Podia ser 44. 44, acho que seria um número legal. Do Hamilton. E você, Thalita? É número do Hamilton, verdade, né? Essa piada já vem pronta, né. Já, ó, o 4 lá. É igual o nosso querido argentino, que a gente me recusa a repetir o nome dele, mas enfim. Mas enfim, vamos lá. Qual que você escolheria, amor? 7. 7?
Sim. Por algum motivo? O número 7 sempre diz sorte. Não, Claro que é por causa dele. Pode falar, amor. Você gosta do Nivea Formen lá, do shampoo? O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira. 7 é um número bom. É, eu nasci no 4 de outubro, então sou libriano, então vai 4 meses. 44. E eu esqueci que era o número do Hamilton, bem lembrado, eu não tinha me atentado a isso. É o número É. dele, né? Você, amor, já pensou em fazer um capacete pra você? O que você faria? Desenharia? O que você desenharia no seu capacete? Nossa. Bom, primeiro que com certeza teria a minha assinatura do lado e por que não fazer um, né? Acho que eu faria das cores que me representam, tipo o roxo, o preto e aquele verde água. Acho que seria bem interessante. Eu colocaria alguma coisa, assim, tipo um bichinho, alguma coisa assim, tipo Dragão. desenho? Um dragão? Ou uma raposa, ou uma raposa. Ficaria legal. E você, Henrique? Eu faria de Game of Thrones. Pô, eu gosto de Game of Thrones, faria lá, sei lá, os dragões lá, faria o desenho do mar. Não, brincadeira. Olha, um capacete, a gente teve a brincadeira que a gente fez alguns episódios atrás de Fórmula 1, que a gente fez foi todo mundo criar no GPT um capacete lá pro negócio do Esteban Ocon lá, e aí colocaram o cachorro caramelo e tal, do Brasil, assim, foi bem legal. Mas olha, por conta do podcast, eu acho que eu faria alguma coisa, como no logo do nosso podcast é uma caveira, por conta que na época que eu construí esse podcast, a gente tinha muita ideia, né? Então era Giovanni, aí ficou Gi do Giovanni e ficou Mito do meu apelido de escola, né? Ficou Gimito, né? Não tinha muito significado, mas ficou lá, Gimito, né? E o Giovanni gostava do Punisher, que era o Justiceiro, né? E o Punisher tinha uma camisa de caveira e a gente colocou uma caveira de headset. E esse é o símbolo do Gimito e tal, né? Então eu faria alguma coisa de caveirinha, assim. Eu gosto de caveira, sou roqueiro, então é rock and roll, então fazeria uma guitarra aqui e tal, assim, umas caveirinhas assim e tal. Mas ia ser morto na pista, literalmente, que eu não. Sabe, aquele cara lá. Cara, esse cara é quebrar a equipe, sabe? Acho que esse ia ser eu, assim, porque. Assim, em corrida, assim, às vezes que eu fui, eu girei algumas vezes, não vou mentir. Mas eu gosto muito de acompanhar. Eu tenho muita vontade de praticar mais, aprender e tudo mais, assim, porque fui 3 vezes na pista, né? E sei que é um esporte que exige muito braço, né? E a gente fala, é 20 minutinhos no kart, mas 20 minutinhos no kart, no começo, pra mim, parecia uma eternidade. Eu falei, a primeira vez que eu fui, falei, caraca, não acaba nunca esse negócio, cara. E meu braço tá assim, aí começou a chover, desmarcaram a corrida. Aí eu fui na outra semana, corri. Aí uma vez a gente foi no Jockey Plaza, que era um circuito que é muita curva. Nossa, mãe do céu, como exigiu do meu braço aquele dia. E aí também rodava bastante e tal. Mas é questão de prática, né? Questão de aprender e seguir as dicas da Duda Branco lá nos vídeos, aprender a fazer uns cortes lá, podar, ligar asa móvel, fazer ultrapassagem, essas coisas assim, né? Porque é engraçado, o kart ele é interessante, assim, pra se divertir. O Beto Carreiro tem uma pista de kart, não sei se você sabe. Em Santa Catarina. Sei. Normalmente sempre tem o mundial de kart, o mundial não, o brasileiro de kart aí, né? Eu Sim, sempre sim. acompanho. É sempre uma É, correr. exato. Eles têm uma prova também que o pessoal sai correndo, aí a última é o cara ficar dando volta de kart, assim, é bem legal isso. Aí o pessoal sai correndo assim, e aí tem que entrar dentro do kart e sair dirigindo também. Eu acho super legal isso. Mas é um esporte e lembrando que é esporte, né? Que a gente você tem uma Uhum. questão de malhar, de treino, porque principalmente o automobilismo, o pessoal fala do pescoço, músculo, porque senão você não aguenta ficar assim no carro. A gente, quando vai fazer curva no carro, a gente já faz assim às vezes, aí Né? tem que ficar assim no carro, né? Não é igual a gente lá ouvindo sonzinho bonitinho, né? Então, a gente sabe que o automobilismo é um esporte, como qualquer outro, né? Que exige também muito da pessoa, o 5G que a gente fala, né? Então,
Mas eu queria uma opinião tua, antes de a gente seguir aí pra brincadeira, sobre essa questão das mulheres no automobilismo. Essa é uma questão que eu queria trazer pra você. Você é uma pilota mulher, como a Thalita ele perguntou se você Uhum. sofreu algum tipo de preconceito, porque a gente sabe que era um esporte, até pouco tempo atrás, que tinha uma abertura muito pequena pra mulheres. Ainda eu acho que continua tendo, mas agora um pouquinho melhor. Agora tem categorias só femininas, É. né? Mas eu queria saber de você, como é que você também vê essa questão da Fórmula 1 ter da F1 Academy? Você acha legal? As meninas, por exemplo, vez passada falaram que elas não curtiram tanto, que elas acharam que as mulheres tinham que ir pra Fórmula 3 direto. Não sei se essa é a tua opinião, ou se você acha que tem que ter só uma categoria de mulheres, tinha que ser dividido. O que que você acha sobre isso? Eu não acho que deveria ser dividido. Você mencionou mais cedo também da Abby Pulling, né, que ela tá agora na GP3. Por exemplo, ano passado ela absolutamente dominou a Fórmula 1 Academy, ela corria junto com a Alpine, né, Sim, ano sim. passado. É. E, por exemplo, agora a Alpine não é mais, tipo, patrocina ela, eh, nessa GB3. Então acho que seria muito mais interessante se ao invés de ter uma categoria feminina, os times de Fórmula 1 tivessem que patrocinar, tipo, uma menina em cada categoria. Tipo, eles escolhessem uma menina, tipo, na Fórmula 3, uma Fórmula 4 europeia, por aí, e, tipo, assim vai até a Fórmula 1. Eu acho que seria mais interessante e abriria mais portas para as meninas também. Eh Enfim, a Fórmula Academy eu também acabo não assistindo muito, né, por causa do horário, sempre é um negócio De muito, muito cedo. madrugada, né? É, É. enfim, O, o, acho que seria mais você interessante essa dinâmica. eu também concordo com você, essa dinâmica seria bem interessante. Até você comentou ali, a gente teve, não sei se você chegou a assistir aquela série, mas a gente tem ela, a Drive to Survive, só que tem um feminino também. E a gente teve aquela, por exemplo, acho que aquela Bianca Bustamante, que era da Gostava. McLaren. Ela era uma corredora, mas ela era muito mais influenciadora do que corredora, né? De brincar assim, Uhum. que na série mostrou esse lado dela. E ela sofreu muito dentro da McLaren, sendo que ela foi extremamente rejeitada. E ela conseguiu, acho que, um pódio chegou assim, mas a McLaren não quis mais saber dela, porque ela começou a entrar num ciclo muito ruim. E eu acho assim, é muita pouca corrida, eu acho, pra elas mostrarem trabalho. Porque elas podem ficar, acho que só 2 anos. É... E aí elas têm que cair, tipo, e não é todas as corridas, né? São 2 corridas, agora acho que foi aumentada pra 3 corridas. E elas são muito poucas etapas, não é toda etapa que tem. Acho que elas vão terminar, se não me falha a memória, acho que em Las Vegas elas vão correr agora a última. Que inclusive vai ter um negócio com a Hello Kitty lá e tal, Hum. que até mostrei pra Thalita ali que vai ter. Mas eu acho que é muito pouca etapa pra elas, assim, mostrarem trabalho, né? E elas têm 2 anos, se ela não destacar, acabou. A Rafa ali, tipo, se ela não mostrar trabalho, a Aurélia já tá no último ano. Se ela também não mostrar, talvez a oportunidade dela, dos sonhos dela, não sei pra onde ela iria, né? Teria que voltar pra uma categoria brasileira ali e tal, né? A gente tem na Stock Car, a gente tem mulheres na Truck, a gente tem mulheres também, mandando muito bem, até por sinal. A Bia, é. A Bia, e ela é super bem vista na Truck, o pessoal gosta dela e tudo. Então eu acho que sim, eu concordo com você, acho que abriria mais portas e a gente tem mulheres boas no automobilismo, né? Só que a Uhum. gente precisa apoiar mais, se interagir um pouco mais dessas categorias, né? E eu acho agora, tendo o Bortoleto na Fórmula 1, quem sabe o público brasileiro também volte a acompanhar mais o automobilismo, né? Porque ficou um tempo parado, né? Não tinha É. brasileiro e tal, né? Agora com o Bortoleto, quem sabe a gente volta a ter mais, assistir mais, e ele tem um futuro promissor na Fórmula 1, tenho certeza. Pergunta que não quer calar pra mim. Você chegou a assistir o filme da Fórmula 1? Assisti. Assisti, gostei muito inclusive do filme, mas quando eu fui assistir não tinha absolutamente ninguém no cinema. Não sei se eu fui assistir muito tarde, porque, assim, eu fui assistir no dia da estreia, mas quando eu cheguei, assim, no cinema não tinha ninguém. Eu acho que comigo e com meu amigo, tipo, contava 5 pessoas no máximo. Estava completamente vazia a sala. Hum. Então, tipo, a minha experiência assistindo o filme, eu acho que teria sido melhor se tivesse mais gente na sala, mais gente reagindo também. Acho que teria sido mais divertido. Enfim, assim, o filme já não é muito realista, né, em questão de realismo, e as regras da Fórmula 1 em si, não achei tão legal essa parte. Porém, eu gosto muito de filmes, então
A parte do filme em si é muito boa. Se a gente ignorar o realismo, é um filme muito, muito, muito bom. Mas, sei lá, acho que daria uma nota 8, porque teve uns erros ali de continuidade que acabou pegando um pouco, mas tirando isso, é um filme incrível. É um filme que vem aí, quem sabe, pra ser até indicado ao Oscar, né? O pessoal tá falando, especulando que ele acho que é o maior filme de maior bilheteria do Brad Pitt, pelo que eu tava vendo, né? E a Apple TV, ela estuda uma continuação desse filme. Não sei como é que eles vão fazer isso. Espero que não estraguem, né? Fórmula 2, não sei. Ia ser engraçado se eles lançassem Fórmula 2, Fórmula 3, né? Mas eles estudam fazer uma continuação desse, pelo que a Apple tava divulgando, especulações, né? Apesar que o primeiro, acho que terminou um arco bem legal, assim, pra Fórmula 1, né? A gente também tem pilotos aí bem bacanas pra se explorar, pra trazer pro meio cinematográfico também, que podem agregar muito, né? A gente tem também, a gente não pode esquecer de Piquet, Fittipaldi também. Pro Fittipaldi, acho que ele tem um filme, mas muito antigo. E é legal, assim, o automobilismo tá no cinema, um ator com o Brad Pitt, que é um cara super bem visto no mundo do cinema, um filme de orçamento muito grande, né? E estando aí nos streamings pra todo mundo assistir. Bom, gente, então eu vou seguir pro momento brincadeira aqui. Bom, gente, então eu vou começar aqui o nosso momento. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui pra vocês verem. Tá, peraí. Então, como tá vocês duas, eu tava até falando pra Thalita, ela é um pouquinho azarada nas brincadeiras, que ela ganhou um livro, acho que das brincadeiras que a gente fez aqui, mas quem sabe hoje você fature outro, né, amor? Vamos ver o que vai dar. Então, quem ganhar a brincadeira vai estar levando em e-book, tá, gente? Pelo Kindle, tá? F1, uma paixão, uma história de paixão. Esse livro é bem legal, tá? É uma história contada de curiosidades, personagens, lista de recordes, tá? Da Fórmula 1, do nosso querido Saulo Forte. Não conheço Saulo Forte, só pra deixar claro, mas vai estar aqui, vai levar no seu Kindle esse livro. E a brincadeira é o seguinte, eu fiz aqui um simulador de corrida, tá? O que é esse simulador de corrida? É simplesmente eu gerei aqui nesses aplicativos de inteligência artificial que criam aplicativos, né? Então aqui tá o nome dos pilotos, tá? Ele gerou com os pilotos da temporada do ano passado, não sei por quê. Eu pedi pra gerar desse ano, mas enfim. Tá aqui os pilotos e ele gera o pódio, os 3 pilotos. Então pode vir, sei lá, Max Verstappen, pode vir o Pérez, pode vir Carlos Sainz. Mas é totalmente aleatório, tá, gente? Não é, o Max vai ganhar todas, vai sempre aparecer ali, não. É totalmente aleatório. Quem acertar mais o nome dos pilotos, assim, por exemplo, não precisa ser na ordem, pode ser, sei lá, eu chutei Norris, Hülkenberg e Gasly. Apareceu o Gasly, marca um ponto. Em caso de empate, tem uma outra rodada, tá? Então é simplesmente isso. Então vamos lá, quem quer começar? Vou deixar a Thalita começar. Então vamos lá, Thalita. Quem que é seu pódio pra você? 3 pilotos que vão ganhar a corrida. Primeiro o Max, né? Mas vai colocar o Max. Tá, Max, tá. Quem mais? Como é que eu tô pensando? Dá pra fazer uma briga aqui. Acho que Tsunoda. Max Tsunoda e quem mais? Mais um. Aí o Pérez. Não, o Max Tsunoda e o Pérez. Tem o Tsunoda e o Pérez porque aqui é a temporada do ano passado. Então, deixa eu ver só uma coisa. Acho que tá Então aqui, ó. pode colocar pelo Hamilton. Então, Max, Pérez e Hamilton. Isso. Tá, Max, Pérez e Hamilton. Vamos ver. Então, iniciar a corrida. Então, ele vai simular aqui uma corrida. Vamos ver. Você errou. Acertou nenhum. Deu Norris, Sargent, olha só. E Magnussen da Haas. Não ganhou nenhum ponto. Então é totalmente aleatório, tá, gente? Não é que o Max é o principal que ele vai ganhar todas, tá? É bem aleatório. Qual que vão ser os seus 3, Duda? Piastri, Ocon e Tsunoda. Piastri, Ocon e Tsunoda, ok. Olha, você conseguiu. Parabéns, ganhou aí, ó. Tsunoda, Ricardo e Stroll, olha. Mas fez um pontinho, então você ganhou um livro vai ganhar um livro no seu Kindle. Você tem conta no Kindle? Tem, Na Amazon, se você conta na Amazon, você já consegue. Mas bom, gente, queria agradecer a presença aqui da Duda aqui, espero que você tenha se divertido conosco. Foi uma grande honra ter recebido você aqui,
Eu fico muito feliz, você é muito simpática. Eu espero que você ganhe mais campeonatos. Espero ver você na F1 Academy em breve. Pô, seria legal, hein? Imagine lá. Ó, a gente entrevistou ela, olha lá correndo e tal. Pô, seria emocionante, seria legal pra caramba de ver, de assistir. E os sonhos estão aí, gente. Não, que eu não falo nada é impossível. Então, se você tem um sonho, você tem que correr atrás. Acho que isso é super importante. Bom, gente, queria fazer um convite. A nossa próxima convidada vai ser sábado, às 5 horas da tarde. E acredite se quiser, o nome dela também é Duda. Duda. É, só que ela é a. Deixa eu só pegar o nome dela, que agora até eu esqueci o nome da convidada. É Duda, não sei o que, mas é Duda. Vamos lá. Ela é a Duda. Não, Dudu Nobre não, meu filho. Dudu Nobre não. Duda Modesto. Duda Modesto. Ela é uma artista, digamos que da música moderna popular brasileira. Eu não sei muito bem o gênero, mas o gênero pop. Ela é uma artista muito legal lá do Acre, mas ela é uma artista super talentosa mesmo. Ela lançou vários hits aí e tudo mais. E a gente vai ter um bate-papo sobre música com ela. No final, tendo ainda um show ainda, né? Quando tem música aqui, eu sempre peço pro artista dar uma palhinha pra gente no final do podcast. E domingo, nós vamos entrevistar o mestre Fabiano Martins aqui pra falar sobre jiu-jitsu. Falar de luta aqui, né? Vai rolar Jiu-jitsu. pancada. Vai ter soco, tiro, facada, bomba, esse tipo de coisa. Então, a gente vai estar aqui falando de luta, né, e tudo mais, né, jiu-jitsu, autodefesa e tudo mais. Então vai ser um podcast bem legal também, né, bem interessante. E é isso, gente, né, lembrando que a gente tá em todas as redes sociais, eu vou deixar o link do canal da Duda para vocês conhecerem, vai estar aqui na descrição deste episódio. E lembrando, gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né, acompanhar nossas redes. E eu fico por aqui, gente. Muito obrigado e até a próxima.